Glória a Deus. Então, queridos, abre o teu coração. Nós vamos falar da graça do Senhor nesta tarde. Mas antes disso, nós vamos adorar a Deus. Coisa boa é o ambiente da adoração. O ambiente da adoração é um ambiente propício para que milagres extraordinários aconteçam. O ambiente da adoração é um ambiente onde a vitória acontece sobre as nossas vidas. Queridos, nós precisamos aprender que 3 coisas sempre têm que andar juntos. Quer aprender aqui, ó, antes de ministrar o louvor? Anota aí na tábua do teu coração. Quando no livro de Números, a palavra do Senhor diz que o povo de Deus ia enfrentar uma grande batalha, a Bíblia diz que Deus deu uma estratégia para Moisés, dizendo o seguinte: Josué, ele vai lá no campo de batalha, ele vai pelejar com a espada na mão. E eu, Arão e Ur, nós vamos ao cume do monte, porque enquanto eu estiver com as mãos levantadas, Josué vai prevalecer no campo de batalha. O que significa isso? 3 aspectos que precisa acontecer num culto como esse. Primeiro, precisa ter proclamação. Proclamação. Josué é aquele que foi proclamar. Ele foi lá na ponta da espada. Ele foi lá anunciar, proclamar com a espada, lutar. Ele foi guerrear. Segundo aspecto que tem que ter num culto como esse, adoração. Moisés estava com as mãos para cima adorando. E a Bíblia diz que enquanto Moisés adorava com as mãos para cima, a Bíblia diz que Josué prevalecia no campo de batalha. Enquanto as mãos de Moisés estavam levantadas, aleluia, a Bíblia diz que o exército de Deus prevalecia. Então, para um culto como esse acontecer e ser uma bênção nas nossas vidas, precisa ter proclamação. Nós vamos proclamar, ó, eu estou com a espada na mão. Eu vou proclamar em nome de Jesus e tenho certeza que sairemos vitoriosos. Em segundo lugar, tem que ter adoração. Aleluia. Olha aí, ó, o adorador aí, ó, Cleitinho, com o instrumento nas mãos, para adorar a Deus. Enquanto ele estiver adorando, nós estaremos prevalecendo no campo de batalha. Mas, em terceiro lugar, a Bíblia diz que, num determinado momento, as mãos de Moisés cansaram. Os braços de Moisés cansaram de ficar levantados. E o que aconteceu? Deus levanta a intercessão. Arão e Ur intercedendo, segurando a corda, segurando os braços de Moisés, para que Moisés não se cansasse. Então, queridos, 3 coisas que precisam acontecer num culto como esse. Precisa ter proclamação, precisa ter adoração e também precisa ter intercessão em nome de Jesus. Então, antes de ministrar a palavra de Deus, antes de eu proclamar a palavra do Senhor, nós vamos adorar a Deus. Abre o teu coração, Cleitinho, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Deixa Deus usar a tua vida, adore a Deus e nós estaremos aqui em nome de Jesus. Aleluia. Shalom, povo de Deus, shalom, povo do avivamento, shalom, que a graça do nosso bom Deus e a sua infinita misericórdia alcance a cada um daqueles que aqui se encontram conectados neste momento tão especial, momento de podermos adorar a Deus e, posteriormente, podermos ouvir a preciosa palavra, aquilo que Deus está reservando para trazer aos nossos corações, amém? Então, de todo o nosso coração, vamos adorar ao Senhor nesse momento, amém? Toma o teu lugar, toma o teu lugar, um lugar de honra, um lugar de glória, Senhor Jesus. Toma o teu lugar, um trono de louvor. Vamos declarando, preparamos para ti. Trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus. Toma o teu lugar. Vamos declarar mais uma vez, amados. Qual é o lugar do nosso Pai? Toma o teu lugar. Aleluia. Toma o teu lugar.
lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar. Um trono de louvor, preparamos para ti, preparamos para ti. Trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar. Entronizado entre os louvores do teu povo, só pra te adorar. Estamos nós aqui, sim, meu Deus. Sim, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Tudo é para ti, só pra te adorar. Aleluia. Estamos nós aqui, entronizados entre os louvores do teu povo, só pra te adorar, estamos nós aqui. Sim, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Tudo é para ti, só para ti, Senhor, só para te adorar. Estamos nós aqui, Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Que honra poder estar fazendo parte desse momento de adoração. Minha primeira vez aqui, participando desse momento especial, através dessa transmissão, usando de todo o recurso tecnológico que nós temos hoje, né? Para poder nos reunirmos à distância e adorarmos ao Senhor. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando para fazer o que tens que fazer. Faça tudo em nosso meio, Senhor. Fique à vontade, Pai. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Aleluia. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença, Senhor. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer
e a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando para fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Aleluia. Meu coração aberto já está. Vem, Senhor. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Vem, meu Deus, hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Aleluia. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Me deixa morar, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino. Buscamos, sim, Senhor, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Aleluia. Pai nosso, Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino. Buscamos tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus.
deixa o céu descer. Deixa o céu descer, oh meu Deus, deixa o céu descer, desce, 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 deixa o céu descer, aleluia, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, oh, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Declare, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Povo abençoado. Agora eu vou passar a palavra para o nosso pastor Peter, que vai trazer aí uma mensagem poderosa aos nossos corações, amém? Glória a Deus. Fica apostos aí, em nome de Jesus. Após a palavra, vamos entoar mais um louvor ao Senhor. Que bênção. Glória a Deus. Quero aqui também já aproveitar esse momento aqui, né? E dar parabéns, né, para o Cleiton, adorador. Cleiton, queridos, o Cleiton é meu cunhado, né? O Cleiton, ele é irmão da pastora Cris, meu cunhado, e fez aniversário, né? E estamos aqui ao vivo, dando parabéns para ele, em nome de Jesus. Depois, quando vocês encontrá-los aqui na igreja, dá um abraço nele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que bênção. Querido, chegou mais gente aqui, ó. A Kate está conosco, seja muito bem-vinda, Kate. Sharon, glória a Deus, lá de Lorena também. Shalom, querida. Pastora Camila, já cumprimentei. Márcia Helena, seja muito bem-vinda. É a Márcia? É a Márcia? Será que é a Márcia? Será que é a Márcia do Gu? Acho que é a Márcia do Gu, né? Glória a Deus, que bênção, glória a Deus. Cris, o Cris está aí também ao vivo, discípulo querido, glória a Deus, seja muito bem-vindo. Edilene, glória a Deus. Viviane Santana, louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. E se você ainda não compartilhou, compartilhe essa transmissão. Eu gostaria de falar um pouquinho, queridos, sobre a graça do Senhor. Este tema tão extraordinário, tão poderoso, a qual nós temos sido ministrados durante este mês, né? Sobre a graça do Senhor. E para isso, se você tem aí a palavra do Senhor, por gentileza, abra no livro de Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus, capítulo de número 4. Vamos ler apenas um versículo aqui para começar. Queridos, lembre-se que hoje, terça-feira, não é dia de pregação. Dia de pregação é no domingo. Amém? Hoje é culto de ensino. Então, é muito importante você fazer sua anotação, você abrir aí o bloco de notas, começar a anotar os versículos, começar a anotar aquilo que te chama a atenção nessa pregação. Você ter aí as suas anotações é extremamente importante. Amém? Então, Hebreus, capítulo de número 4, versículo 16. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Diz assim o texto da palavra de Deus. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus. Vou ler novamente. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados
em tempo oportuno. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a graça do Senhor, muitos resumem de uma forma muito superficial no tocante ao significado do nome graça, porque o nome graça significa favor imerecido. E, de fato, é um dos significados do nome graça. Mas se nós formos analisar a fundo a forma como Deus atua desde o princípio da humanidade, se nós formos analisar a fundo a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que a graça do Senhor é muito mais do que um favor imerecido. É claro que nós não merecemos. É claro que toda a operação de Deus, toda a atuação de Deus, todas as vezes que Deus tocou a terra, todas as vezes que os céus tocaram a terra, como nesta tarde, por exemplo, eu não tenho dúvida de que pessoas estão sendo alcançadas, de que pessoas estão sendo curadas, de que pessoas estão sendo libertas, de que pessoas estão sendo abençoadas nesta tarde, pelo poder da graça do Senhor que está disponível. A graça do Senhor está disponível. E nós não merecemos isso. É um favor imerecido. Não é porque você é bonzinho, não é porque você tem boas obras. Aliás, a Bíblia diz que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, mas é dom gratuito de Deus, ou seja, é graça. É pela graça que nós somos salvos. É pela graça que nós somos tocados. É pela graça que nós somos alcançados. É pela graça que alguém como eu, que era um usuário de drogas, envolvido com um monte de coisa errada, é pela graça que Jesus foi aonde ninguém queria ir. Foi pela graça que ele me alcançou há mais de 20 anos atrás, me resgatou das trevas e me transportou para a sua maravilhosa luz. Isso é graça de Deus. A graça do Senhor que está sobre as nossas vidas. Em todo momento, toda manifestação de Deus, ele agiu pela graça. Queridos, pense no mundo ainda não fundado. Pensa no mundo que ainda não existia. Porque todas as coisas passaram a existir. Todas as coisas teve um momento que passou a existir, mas Deus não. Deus é autoexistente. Ele é eterno. É por isso que ele é Pai da eternidade. Ele sempre existiu desde a eternidade até a eternidade. E quando Deus estava lá muito bem resolvido consigo mesmo, não é que Deus estava em crise, não é que Deus estava solitário, não é que Deus estava querendo, resolver algum tipo de situação, que ele fez todas as coisas, mas não, movido por um sentimento de graça. A Bíblia diz que Deus começou a formar todas as coisas. E olha que interessante, antes de entrar nesse quesito aqui da formação, eu fui procurar no dicionário a respeito da palavra graça e eu vi um significado muito interessante. Eu anotei aqui: graça é dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar propósitos e salvação. Graça nos torna capazes. A graça nos capacita. A graça nos torna aptos para alcançar propósito e salvação. É pela graça. Então, a Bíblia diz que Deus, antes mesmo de ter criado todas as coisas, ele foi movido por um sentimento de graça, porque o trono de Deus é movido pela graça. Você consegue entender essa declaração de Hebreus, capítulo de número 4, no versículo 16? O trono de Deus é movido pela graça em todo tempo. E Deus é um Deus imutável. A Bíblia diz que nele não há sombra de dúvida e nem variação. Ele não muda. E ele é um Deus gracioso. Aleluia. Por isso, queridos, não se sinta menor, menosprezado, diminuído. Não se sinta, um Zé Ninguém da esquina, uma Maria Ninguém da esquina. Você é importante. Mas não é importante porque você merece. Talvez você esteja falando assim: pastor, o senhor não sabe o que eu fiz antes de começar este culto. Pastor, eu fiz tanta coisa errada, mas não é pelo que você faz, é pelo que ele é. Ele é um Deus gracioso. Ele habita num trono de graça. Ele é a própria graça. E não é porque eu e você merecemos que ele está nos visitando nesta tarde, mas é porque ele é movido pela graça.
E ele começou a criar. E é muito fácil, queridos, nós analisarmos a graça de Deus. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa ser um estudioso da palavra do Senhor. Se você, porventura, já teve a oportunidade de manifestar a sua gratidão no momento que você acorda, dizendo, Senhor, muito obrigado pelo ar que eu respiro. O ar que você respira pela graça de Deus, ou você paga pelo ar. Teve uma pessoa aí que dizia que ia armazenar o ar, né? Acho que estava querendo, né, de repente, deturpar o trono da graça. Mas não é disso que nós estamos falando. O ar que nós respiramos pela graça de Deus. A natureza pela qual nós vivemos. Se você for analisar, queridos, a criação de todas as coisas, a criação do universo, a Bíblia diz que Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e tudo isso foi feito pela graça de uma forma tão precisa. Se o sol estivesse alguns metros mais próximo da terra, nós seríamos queimados pela força do sol. Se o sol estivesse alguns metros mais distante da terra, nós congelaríamos, mas de uma forma tão precisa. O Senhor criou, formou todas as coisas. Aleluia! O Senhor criou pela graça. Eu e você estamos aqui aonde nós estamos, depois de passar por um tempo tão desafiador que toda a humanidade passou, pela graça. É a graça. Pela graça o Senhor criou todas as coisas. Pela graça o Senhor nos formou. Então, embora agora nós estejamos vivendo numa dispensação, que é a dispensação da graça, outrora as pessoas viviam na dispensação da lei, nós podemos ver que a graça, ela não foi liberada, Deus não se moveu pela graça somente após a vinda de Jesus. Em todo tempo, o Senhor se move pela graça. É pela graça que nós estamos aqui. Queridos, tantas religiões no mundo falam sobre o amor, falam sobre compaixão, falam sobre bondade, falam sobre misericórdia, mas nenhuma religião no mundo consegue entender e falar sobre a graça de Deus. Porque aqui, no Evangelho de Cristo, o genuíno Evangelho de Cristo, é o único lugar que você desfruta do plano da salvação pela graça. Em outros lugares, para você alcançar a bondade, para você alcançar um determinado resultado, você tem que matar a galinha, você tem que matar animal, você tem que fazer sacrifício, você tem que dar dinheiro, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas o Evangelho de Cristo não. Ele nos alcança pela graça. E não é você que escolhe ele, é ele que te escolhe. Além dele disponibilizar a graça para as nossas vidas, ainda ele nos escolhe. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo de número 15, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Ele que nos escolheu para vivermos debaixo da graça. Dá glória a Deus bem bonito aí, em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus aí? Glorifica ele aí, querido. Em nome de Jesus, né? Minha tela subiu aqui. Pronto, voltou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus começou a executar todas as coisas pela graça. Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Criou a natureza, criou os peixes, criou, né, os alimentos, criou os animais. E depois de ter criado tudo, a Bíblia diz que ele criou, formou o homem com a sua própria mão, um boneco de barro, soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem passou a desfrutar desse ambiente de graça. Eu vou te perguntar uma coisa. Adão precisou plantar para que ele pudesse comer? Não, quando ele chegou lá no Éden já estava tudo plantado. Isso é graça. Adão precisou semear para que depois, no tempo oportuno, frutificasse e ele pudesse usufruir? Não, tinha tudo para ele. O ambiente da graça é um ambiente onde toda a provisão está disponível para as nossas vidas. É um ambiente onde nós dominamos, onde nós sujeitamos todas as coisas. É um ambiente muito poderoso. E Deus fez tudo, colocou o homem lá no meio e falou assim, agora desfruta, Adão. Desfruta da graça.
desfruta, aleluia, de tudo que eu criei para ti. Tão interessante, queridos, que Deus, ele deu até o privilégio ao homem de participar da obra da criação. Como assim, pastor? Deus criou todos os bichos e falou: agora, Adão, você vai dominar sobre todos eles e você vai dar nome aos bichos. Interessante que Deus deu uma sabedoria tão poderosa para Adão, que se você olhar a vaca, ela tem nome de vaca mesmo. É ou não é? Se você olhar o macaco, ele parece, né, com o nome de macaco mesmo. Se você chamar um macaco de vaca, parece que tem alguma coisa desconectada, porque Adão, ele vivia debaixo de uma sabedoria. Deus chamou o homem para participar da obra da criação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus criou a terra, queridos, preste atenção nisso. Deus, ele estabeleceu uma regra. Toda a atuação de Deus na terra, ela aconteceria através do homem. Você pode perceber todo o avivamento, toda vez que Deus precisou intervir na terra, ele usou o homem. Quando Deus quis poupar a humanidade, ele usou Noé. Quando Deus quis libertar o povo da escravidão do Egito, ele usou Moisés. Quando Deus quis, aleluia, levantar o pai da fé, ele usou Abraão. E tantas outras pessoas foram levantadas pela graça para serem usadas por Deus. Mas acontece que o homem pecou. Acontece que Adão fez aquilo que não estava agradável aos olhos de Deus. Porque, queridos, o nosso Deus é tão maravilhoso que ele poderia não ter dado o livre-arbítrio ao homem. Ele poderia ter simplesmente obrigado Adão a fazer tudo aquilo quanto Deus o quisesse que ele assim faria. Mas não, Deus, ele deu ao homem o livre-arbítrio. E usando o livre-arbítrio, Adão pecou. E quando Adão pecou, ele foi destituído do ambiente da graça. A Bíblia diz que Adão foi destituído. Ele foi tirado. A Bíblia diz que todos pecaram debaixo desta herança de Adão. Todos pecaram e foram desconectados da presença do Senhor, da glória de Deus. E agora tem um problema. Porque Deus criou o homem para habitar no ambiente da graça. Mas o homem pecou e foi expulso do Éden, foi expulso do ambiente da graça. E havia um preço para que o homem pudesse voltar a esse ambiente, havia um preço. Esse preço o homem não conseguiu pagar. Deus levantou muitas pessoas, mas todos eles falharam. Não houve um perfeito sequer. Até que nós chegamos no livro de Isaías, capítulo de número 6, onde nós vemos o Senhor dando um grito na eternidade, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Não havia homem que pudesse pagar o preço. Não havia homem que pudesse cumprir os requisitos de Deus. Mas a Bíblia diz que nos céus, aleluia, lá na eternidade, lá na glória, no trono da graça, Jesus, movido por um sentimento de graça, ele responde à pergunta de Deus, dizendo assim: ei, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E a Bíblia diz que Deus, então, enviou Jesus pela graça. Não porque nós somos merecedores, queridos, muito pelo contrário. Não porque nós somos dignos, muito pelo contrário, mas pela graça Deus enviou Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Aleluia, Deus o enviou para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Ei, eu e você cremos em Jesus. Eu e você cremos no unigênito de Deus. E por isso nós somos alcançados pela graça do Senhor. Agora, algumas curiosidades da graça que eu gostaria de comentar aqui com vocês é o seguinte, preste atenção. A graça de Deus, ela não veio diminuir o padrão. Por quê? Tem muitas pessoas que pensam assim, ó, agora eu estou vivendo no tempo da graça, então eu posso fazer o que quiser, Deus é bonzinho, Deus me perdoa de todas as coisas. Se eu errar agora, eu vou pedir perdão e Deus vai me perdoar. As pessoas fazem uma distorção da dispensação da graça. A graça, ela não veio diminuir o padrão. A graça não veio abaixar o rigor. Algumas pessoas pensam assim, glória a Deus que eu não vivi na lei, porque a lei era muito difícil, olho por olho, dente por dente.
A lei era muito difícil. Parece que o Deus do Antigo Testamento se converteu no Novo Testamento e agora, né, ele está um Deus bonzinho. Não, queridos, a Bíblia diz que o nosso Deus é imutável. Nele não há sombra de dúvida e nem variação. O nosso Deus não muda e ele não mudou. Não é porque estamos na dispensação da graça que Deus mudou, muito pelo contrário. A graça, queridos, preste atenção no que eu estou te falando. A graça não veio diminuir o rigor. A graça não veio diminuir o padrão. Não. A graça, ela veio nos empoderar. A graça, a dispensação da graça, veio para nos capacitar, para que nós possamos cumprir o padrão estabelecido por Deus. Você quer ver uma coisa? Eu fiz uma anotação aqui. Abra lá a tua Bíblia, se você está com a tua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Abra aí. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 38. Abra lá. Mateus, capítulo 5, 38. Diz assim, ó. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. O que é isso aqui? É a lei. Na lei de Moisés, na lei que Deus deu a Moisés, estava escrito assim, olho por olho e dente por dente. Olha só, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se alguém bater na tua face direita, oferece também a outra. Eu vou te fazer uma pergunta. Ficou mais difícil na lei ou na graça? A lei dizia assim, eu vou repetir para você. A lei dizia assim, ó, olho por olho e dente por dente. O que significa? Alguém olha assim e fala assim, você é um safado. Aí você revida, safado é você. Essa é a lei. Na lei, alguém bate na tua cara, você vai lá e revida. Na lei, alguém arranca o teu dedo, você arranca o braço da pessoa. Essa é a lei. É fácil você cumprir a lei. Mas Jesus falou assim, ó, eu, porém, vos digo, se, pois, alguém bater na tua face esquerda, vire também à direita. Ficou mais rigoroso na graça. Você consegue perceber que a graça não veio diminuir o rigor, que a graça não veio diminuir o padrão. Muito pelo contrário, a graça veio para estabelecer o padrão. Jesus disse assim, eis que um novo mandamento vos dou. Jesus, quando veio na dispensação da graça, ele não veio para arrancar o rigor, para nos tirar da lei, para que nós pudéssemos viver um evangelho de qualquer maneira, queridos, preste atenção. Você não pode viver um evangelho de qualquer maneira. Você não pode viver uma vida com Deus de qualquer maneira, da forma como você acha que deve viver. Não! Jesus disse, um novo mandamento vos dou. A graça, na verdade, ela aumenta o padrão. Ela aumenta o padrão. Vamos lá. Versículo 43 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Ouvistes o que foi dito. Olha o que a lei dizia, ó. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Queridos, é fácil aborrecer o inimigo, é ou não é? É fácil aborrecer aqueles que você está com birra, que você não gosta, que você não vai com a cara. É fácil ou não é? Tem crente até os dias de hoje que escolhe quem vai cumprimentar na igreja. Tem crente até os dias de hoje que escolhe quem vai dar a paz ao Senhor, quem não dá, para quem ele não vai muito com a cara, ele vira e não está nem aí. É fácil você aborrecer aqueles que você não gosta. Então a lei dizia isso, ó, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Olha o que a graça veio fazer. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Queridos, a graça veio aumentar o padrão. A graça veio deixar a coisa ainda mais difícil. Talvez você não esteja gostando dessa mensagem, não. Mas eu vim aqui ser boca de Deus para a sua vida. Que a graça requer de nós um padrão ainda mais elevado de santidade, de santificação. Você não pode amar quem você quer. Você não pode amar somente os seus amigos. Você precisa amar aqueles que te caluniam. É fácil, queridos. Nós temos visto, né, uma igreja caminhando de uma forma completamente errada, pensando que Deus é um Deus evangélico. O nosso Deus não é um Deus evangélico, queridos. A Bíblia diz que ele amou o mundo.
Ele amou um espírito, macumbeiro, feiticeiro. Ele amou todos, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Isso é graça. Você não pode escolher quem você ama, quem você trata bem, quem você cumprimenta. Nós devemos entender que a graça veio para aumentar o rigor. A graça veio exigir de nós um esforço ainda maior. A graça, ela veio, aleluia, exigir de nós e nos capacitar para que nós possamos cumprir, sem desculpa, sem evasivas, tudo aquilo que nós não conseguíamos cumprir na dispensação da lei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa graça, ela envolve a tua vida. Essa graça, ela enche a tua vida. Essa graça, ela te capacita para que você possa vencer as astutas ciladas do teu inimigo. Meu Deus do céu, isso é muito forte, queridos. Nós não podemos usar a graça para fazer, para viver um evangelho de qualquer maneira. Domingo eu não vou para a igreja, não. Querido, para com isso, nós estamos na dispensação da graça. Eu vou para a igreja todo domingo, eu vou no culto de Santa Ceia. Ei, querido, para com isso. Nós estamos na dispensação da graça. Nós precisamos ter compromisso com a graça. Nós precisamos ter compromisso com o Senhor. Agora tem um texto muito poderoso que eu gostaria de ler com vocês. Deixa eu encontrá-lo aqui. Jeremias. Você está com a tua Bíblia aí? Abra lá. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 31. Olha, abrindo a página aqui. Que coisa tremenda. Tem gente que é espiritualizada, né? Abriu na página é porque Deus tem um manto. Oh, glória. Jeremias, capítulo de número 31, a partir do versículo 31, diz assim, presta atenção nesse texto, presta atenção no texto da palavra de Deus. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo, um novo concerto, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Presta atenção. Não conforme o concerto que fiz com seus pais na lei. Não conforme os concertos que eu fiz com seus pais. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Está falando da lei. Não vai ser conforme aquele concerto. Apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Olha a graça, Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Querido, isso aqui é forte demais. Isso aqui é muito forte. É forte demais. A graça veio nos arrancar do pecado mais rapidamente. A graça, embora ela aumente o rigor, embora ela aumente o padrão, ela também nos capacita e nos arranca do pecado mais rapidamente. Como assim, pastor? Vamos pegar um exemplo aqui. A Bíblia diz assim, queridos, preste atenção, na lei. Se alguém fosse pego em adultério, essa pessoa seria apedrejada e morta. Mas se a pessoa não fosse pega em adultério, ela poderia continuar adulterando. Não tinha problema nenhum. Ela não foi pega. O pecado dela só estaria consumado e receberia a sentença pelo pecado se, porventura, essa pessoa fosse pega em adultério. Mas na graça, não. A Bíblia diz, queridos, em Jeremias, que nós acabamos de ler, que Deus tirou a lei de uma pedra, glória a Deus, e colocou a lei dentro do nosso coração. Olha, mas o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, porei a minha lei no seu interior, olha que tremendo, e a escreverei no seu coração. Não é que Deus veio tirar
o rigor da lei. Não, muito pelo contrário, ele escreveu a lei agora no nosso coração. E quando nós, homens, vou dar aqui um exemplo, passa um mulherão na rua e você olha para aquela mulher que não pertence a você, logo o Espírito Santo já ilumina aqui, ó. Oh, a graça, e você já fala, meu Deus, eu não posso olhar. Por quê? Porque a graça te arranca do pecado antes que você consuma o fato. A graça te arranca do adultério antes que o adultério aconteça. Quando você pensa em falar uma mentira, na lei não havia punição. Mas quando você pensa em falar uma mentira no ambiente da graça, o Espírito Santo logo ilumina a lei que está impressa, como diz Jeremias, dentro do nosso coração. É um tempo novo. Quantas vezes, queridos, preste atenção no que eu vou falar aqui. Quantas vezes você errou sabendo que estava errando? Por quê? Porque aqui dentro de você, ó, preste atenção, ó, vou tentar baixar aqui para você ver. Esta região aqui, ó, preste atenção nessa região aqui, ó, se você está me ouvindo agora e pode me ver também, a região aqui, ó, do teu âmago, do teu coração, o teu homem interior. O Espírito de Deus, ele fala nessa região. Quantas vezes você quis fazer alguma coisa e você percebeu que aqui dá uma angústia, dá um sentimento estranho, sabe? Por exemplo, quando você toma um susto, aonde que você sente? Não é aqui? Não é aqui? Quando você está na fila do supermercado e você fala, poxa, será que eu levo esse item ou não levo? Logo parece que tem algo aqui dizendo, não leve, é o Espírito Santo comunicando com o teu espírito. Você precisa aprender a ouvir a tua voz interior. Você precisa aprender a ouvir o teu homem interior. Em relação à graça, isso é muito importante. Por quê? Porque Jeremias, do versículo que lemos, diz que Deus imprimiu a graça dele, a lei, aleluia, na dispensação da graça, Deus imprimiu a sua lei dentro do nosso coração, no nosso interior. Para quê? Para que o Espírito Santo nos arranque do pecado mais rapidamente. Eu e você vivemos na dispensação da graça. E isso não é uma ocasião para pecar. Muito pelo contrário. Quando nós estamos para fazer algo que não agrada a Deus, o Espírito Santo, ele logo ilumina e nos arranca do pecado em nome de Jesus. Ei, se você tem levado uma vida de pecado, abre o teu coração, entre para o ambiente da graça. Não fique como aquele coxo em Atos capítulo de número 3, fora da porta, distante do ambiente da graça, apenas contemplando as coisas à distância. Entra para dentro do templo, deixa a graça te envolver, seja livre do pecado, seja livre de toda amarração do diabo contra a tua vida, seja livre para a glória do Senhor Jesus. Se essa palavra está falando com você, dá uma poderosa salva de palmas aí, em nome de Jesus. Aplauda Jesus aí, aplauda ele. O ambiente da graça. Um tempo novo. Deus pega a lei que estava escrita em pedras. Lembra quando Deus escreveu nas pedras com seu próprio dedo? E deu as pedras da lei para Moisés. Lembra disso, queridos? Lá no livro de Êxodo. Antigamente, a lei estava escrita numa pedra. A lei estava escrita numa pedra. Mas, na nova aliança, na dispensação da graça, Deus pegou a lei que estava escrita numa pedra e escreveu esta lei dentro do nosso coração. Escreveu essa lei, aleluia, dentro do nosso interior. E isso é maravilhoso, isso é tremendo, queridos. Hoje você não pode mais quebrar as pedras. Olha que coisa interessante. Olha o que aconteceu. Você vai lembrar do que eu vou te falar agora. Olha como é muito importante nós cumprirmos o rigor. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés para o monte. Moisés subiu, ficou lá 40 dias. Deus deu a experiência a ele, escreveu a lei nas tábuas. Moisés desceu, encontrou Josué no meio do caminho. Quantos lembram? Encontrou Josué no meio do caminho. O seu rosto estava cheio da glória de Deus. Estava reluzindo. E a Bíblia diz que quando eles chegam lá embaixo, o que eles encontraram? O povo praticando idolatria,
O povo fazendo bezerro de ouro. O que Moisés fez? Quebrou. Quebrou as tábuas da lei. Porque onde não há lei, não há pecado. Moisés quebrou as tábuas da lei. Era como se ele estivesse dizendo: Deus, esse povo não sabe ainda do rigor que será imposto a eles. Ele estava numa atitude intercessória, quebrando a lei, para que Deus não consumisse todo aquele povo, para que Deus não matasse, não fulminasse todo aquele povo. E Moisés, como intercessor, quebra as tábuas da lei, corrige aquele povo, e depois ele tem experiência de novo com Deus, e Deus novamente escreve as leis, escreve a lei. Mas essa lei agora, hoje, ela não pode ser quebrada como Moisés fez. Por quê? Porque essa lei não está mais numa pedra. Essa lei não está mais num papel. Essa lei não é um contrato. Essa lei agora está impressa dentro do nosso interior, dentro do nosso coração. E quando nós levantamos a mão para Jesus, logo o Espírito Santo começa a iluminar. E nós passamos a viver o ambiente da graça, em nome de Jesus. A graça vem nos capacitar. Repita comigo assim: graça capacitadora. Graça não é só favor imerecido. A graça também é uma capacitação de Deus. Graça capacitadora. Ela nos capacita para nós vivermos, aleluia, em santidade. Para nós vivermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Graça capacitadora. Quer ver? Vamos ler um versículo. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Queridos, desculpa a minha voz e desculpa também a tosse. Estou me recuperando de uma gripe bem intensa. Mas, glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículos de 7 a 9. Olha só. Como a graça veio para nos capacitar. Como a graça não veio somente para nos perdoar, queridos. Preste atenção nisso. Graça é somente quando eu peco e Deus perdoa, eu peco e Deus perdoa, eu peco e Deus perdoa. Não. Né? A graça veio para nos capacitar. Olha lá, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Diz assim: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes, orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha que coisa tremenda. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu tenho uma limitação. O apóstolo Paulo estava dizendo: eu tenho uma área que é um espinho na carne, com o qual eu luto todos os dias contra ela. Tem uma área na minha vida que eu não consigo vencer. Tem uma área na minha vida que todos os dias está me importunando. Eu não sei qual é a área da tua vida, queridos, que todos os dias possa estar te importunando. Talvez você, homem, seja um mulherengo, não pode ver um rabo de saia. Esta área te importuna. Talvez você é mentiroso, quando você percebe que você está contando mentira sem querer. Talvez você seja invejoso. Talvez você seja fofoqueiro, fofoqueira. Não sei qual é o espinho na carne, qual é a área que todos os dias afronta a tua vida. E o apóstolo Paulo falou assim: arranque isso de mim, Senhor. Olha, por 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse isso de mim, para que arrancasse de mim. E Deus não arrancou. A Bíblia diz que Deus falou assim: ei, Paulo, não vou arrancar isso não. Essa dificuldade você vai lutar contra ela e você vai vencer. Sabe por quê? Porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Posso te dizer uma coisa, queridos? Fraqueza todos nós temos. Todos nós temos debilidades. Não estou falando com nenhum super-herói da fé. Eu também não sou um. O apóstolo também não é. E não existe super-heróis da fé. Aliás, se tem algo que é muito lindo na Bíblia, é que a Bíblia não esconde os defeitos dos seus
dos seus servos, dos servos do Senhor. Davi, mesmo tendo sido um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia não esconde o defeito de Davi. Abraão, mesmo sendo o pai da fé, a Bíblia não esconde o defeito de Abraão. Eu e você temos também espinhos na carne, áreas que precisam ser vencidas. E nós não podemos usar isso, queridos, de desculpa. Nós não podemos usar isso de evasivas. Nós não podemos usar as fraquezas que nós, neste corpo terreno, passamos como desculpa para viver um evangelho de qualquer maneira, para viver um evangelho desconectado da presença de Deus, para viver um evangelho sem compromisso, para vivermos de qualquer forma. Ai, porque pastor, eu não consigo ir para o culto de domingo, porque eu fico cansadinho. Ai, porque eu vejo, né, o irmão tem um defeito. Eu vi que o pastor não cumprimentou o fulano. Eu vi que o fulano errou nisso. Eu vi que o fulano olha para mim de cara feia. Pelo amor de Deus, queridos, espinho na carne, dificuldade, lutas, todos nós enfrentamos, mas a graça veio nos capacitar. A minha voz está sumindo, queridos. Eita glória. Toma um gelinho aqui para esse passo. A graça veio nos capacitar. A graça veio nos empoderar. A graça veio fazer, né, algo que nós não conseguíamos fazer. Porque a minha graça te basta, diz o Senhor. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você é fraco, queridos? Muito bem-vindo ao clube, eu também sou. Mas a Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí é que somos fortes. Porque a força do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Glória a Deus. Então a graça, ela vem nos empoderar. Consegue entender isso? Paulo estava dizendo, Senhor, tenho tanta coisa para fazer, tanta igreja para implantar, tantos filhos para discipular. Tenho tanto, Deus, tenho tanto. Eita glória. Me ajuda, Senhor. Porque eu também tenho problemas, debilidades, fraquezas. E o Senhor aperfeiçoou a vida de Paulo. A ponto daquele homem poder chegar nos seus últimos dias e declarar: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Oh, queridos, mude hoje, em nome de Jesus. A mudança que você precisa não depende de Deus, depende de você. Deus já disponibilizou a graça para nos empoderar, para nos fortalecer, para nos capacitar, para vencermos o pecado, para vencermos todas as ciladas do diabo. Eu e você estamos no ambiente da graça capacitadora. Quer ver um outro exemplo? Quando a graça nos capacita, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Olha que interessante. A partir do versículo 10. Então, primeira coisa, nós vemos que a graça, ela capacitou Paulo, capacitou o apóstolo Paulo para que ele vencesse as suas fraquezas. Em segundo lugar, nós vemos aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 15, no versículo de número 10, vamos ler aqui, diz assim, ó: mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha que coisa interessante. Nós somos servos de Deus. Nós temos uma grande obra para fazer. É verdade ou não é? Todos nós somos chamados, queridos. Eu não acredito que Deus chamou você para você ficar sentado ouvindo uma boa pregação apenas. Não acredito nisso. Eu não acredito que Deus te chamou para que você ficasse sentado no banco da igreja, esquentando o banco da igreja. Não acredito nisso. Eu acredito que Deus nos chamou para uma obra. E cada um tem a sua obra para fazer. Glória a Deus. Nem todos são chamados para estar aqui ministrando como eu estou agora. Né? A multiforme sabedoria de Deus na dispensação dos ministérios está muito clara e evidente no nosso meio. Mas cada um de nós fomos chamados para um serviço. Cada um de nós
fomos chamados para vivermos debaixo da graça. E o apóstolo Paulo fala assim, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei mais do que todo mundo. O que Paulo estava dizendo? A graça vai abrir oportunidades para nós. A graça vai abrir portas para as nossas vidas. Mas você não pode ficar de braço cruzado. Mas você não pode ficar alheio. Você não pode pensar que porque você está no ambiente da graça, você pode ser um relaxado, agir de qualquer maneira, deixar de fazer as coisas. Não! A graça requer de você um padrão maior, um compromisso maior. Tanto que Paulo estava falando, a graça abriu oportunidades para mim, mas eu não fiz a graça do Senhor vã. Eu não anulei a graça do Senhor. Antes, eu trabalhei mais do que todos. Oh, glória! Arregace as mangas. Aproveite a graça que está disponível para as nossas vidas. E trabalhe, queridos. Faça o que tem que ser feito. No ambiente do seu trabalho, seja o melhor profissional. Na tua faculdade, seja o melhor aluno. Como filho, seja o seu melhor filho. Como pai, como marido, seja o melhor. Trabalhe em todas as áreas da sua vida. Trabalhe muito, para que a graça não seja anulada na sua vida. O apóstolo Paulo declarou, a graça do Senhor não foi vã. Antes, eu arregacei as mangas e aproveitei todas as oportunidades que a graça me concedeu. Aleluia. Queridos, isso é fantástico, isso é tremendo. A graça do Senhor nos capacita para nós vencermos em todos os ambientes das nossas vidas. É a graça do Senhor nos empoderando. Oh, glória! A graça do Senhor nos arrancando do pecado. A graça do Senhor fazendo com que não haja nenhum tipo de desculpas nas nossas vidas. Tudo isso é a graça de Deus. É pela graça. Oh, glória a Deus. Nós precisamos entender que o ambiente da graça, e para finalizar aqui, eu quero falar rapidamente sobre o ambiente da graça. Nós podemos ver isso muito nítido. O ambiente da graça, quando Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz que no primeiro dia Deus criou e viu Deus que era bom. Tudo que Deus cria é bom. E Deus criou no segundo dia e viu Deus que era bom. E depois de ter criado tudo, ele olhou tudo aquilo e disse, a minha graça está neste lugar. A minha graça está neste lugar. Agora eu vou criar a coroa da criação. A Bíblia diz que ele formou o homem, soprou nas suas narinas e colocou o homem para viver no ambiente da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo de número 1. Nós percebemos, queridos, que havia domínio e sujeição. Eu e você, quando nós aprendemos de fato o que é a graça, nós não somos dominados por nada e por ninguém. Nós não somos dominados por nada e por ninguém. Como assim, pastor? Eu não tenho que ser dominado pela minha liderança? Não, queridos. O ambiente onde homem domina sobre homem não é um ambiente celestial, é um ambiente babilônico. Foi na Babilônia. O primeiro mercador de escravos, Nimrod, que pegou um homem, algemou e vendeu ele. Manipulou ele, dominou ele. Ambientes onde homens dominam sobre homens não é um ambiente celestial. Nós dominamos sobre coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Acredite, sobre a minha vida, sobre a tua vida, no ambiente da graça, há uma unção de domínio, há uma unção de governo, há uma unção de senhorio, tudo aquilo que te escravizava. Quando você vem para o ambiente da graça, você passa a dominar sobre a vida dele. Você quer um exemplo? Quando a Bíblia diz lá em João, capítulo de número 5, que Jesus entrou naquele lugar, no tanque de Betesda, havia um paralítico de 38 anos, e a Bíblia diz que Jesus liberou uma palavra, levanta, toma o teu leito e anda. O que Jesus estava falando? O leito te escravizou por muitos anos. O leito foi senhor da tua vida por muitos anos. Sem o leito você não andava.
Sem o leito você não sobrevivia, sem a sua maca você não podia fazer sequer as suas necessidades. Mas agora, quando você vem para o ambiente da graça, ei, aleluia, meu Deus, eu sinto a presença do Senhor. Porque quando você vem para o ambiente da graça, o Deus, ele coloca o leito que te dominava nas suas mãos e você passa a dominar tudo aquilo que exercia domínio sobre a tua vida. Isso é tremendo, queridos. O domínio, sujeição, senhorio de Cristo está sobre as nossas vidas. É muito comum pessoas que eram dominadas pelo vício e quando vêm para o ambiente da graça, eles passam a exercer domínio, porque não há nada que possa nos dominar. O ambiente da graça é o ambiente onde o domínio, a sujeição está nas nossas mãos, em nome do Senhor Jesus. Tem tantas coisas, queridos, para nós falarmos aqui sobre a graça. Poderíamos falar tantas coisas sobre a graça. Mas eu quero finalizar dizendo que o ambiente da graça é um ambiente de intimidade com Deus. Você pode acreditar nisso? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, colocou o homem, e todos os dias, na viração do dia, o Senhor descia para ter intimidade com o homem. Nós estamos num tempo, queridos, onde estamos vivendo e vendo muitas pessoas que lotam as igrejas, mas são pessoas vazias de experiências com Deus. Não entenderam ainda que o ambiente da graça produz intimidade com o Senhor. O noivo quer se relacionar com a noiva. Nós estamos vivendo um tipo de evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro. Você pode perceber, a maioria das mensagens que as pessoas pregam, Deus vai te dar, Deus te trouxe aqui para mudar a tua vida, Deus te trouxe aqui para isso, Deus vai te dar uma chave, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Queridos, pelo amor de Deus, e as pessoas, elas saem das suas casas dizendo assim, eu vou lá no culto buscar minha vitória. Pelo amor de Deus, eu vou para o culto para me relacionar, porque eu sou a noiva de Cristo, e o noivo quer intimidade com a noiva. Intimidade por interesse, queridos, é prostituição. E nós não somos a prostituta, nós somos a noiva do Cordeiro. Aprenda, o ambiente da graça é um ambiente que produz intimidade. Intimidade com Deus. Deus quer ter intimidade comigo e com você. Quer te chamar pelo teu nome. Quer falar com você. O Deus da Bíblia não mudou. Você acredita nisso ou não? A Bíblia diz que nele não há sombra de dúvida ou variações. Nele não há mudança. Ele não mudou. Ele continua desejando se relacionar. Mas quantas vezes você levanta da sua cama tão atribulado, tão preocupado com o seu dia, tão preocupado com os seus afazeres, que você sequer dá um bom dia para o Espírito Santo. Que você sequer fala assim, Senhor, eu quero ser uma luva, a qual o Senhor coloca as suas mãos e leva para onde o Senhor quiser. Você não fala isso. E cada vez que você faz isso, queridos, você frustra o Senhor. Porque o Senhor espera o tempo todo, todos os dias, que você dê a Ele bom dia, que você convide Ele para participar do seu dia, que você chame Ele para intimidade contigo. Aprenda, o ambiente da graça é um ambiente onde a intimidade com o Senhor está disponível para as nossas vidas, em nome de Jesus. Queridos, poderíamos falar tantas coisas mais, mas as horas já estão se avançando aqui. E vamos encerrar por aqui. Como é bom falar da graça do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que você feche os seus olhos nesta hora. Na sequência, o Cleiton vai adorar a Deus com uma canção, nós vamos adorar juntamente com ele, a esse Deus que é digno de todo louvor, de toda adoração. E eu tenho certeza que este ambiente da graça está produzindo milagres poderosos sobre as nossas vidas. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar, porque a tua graça nos alcança, a tua graça nos alcançou. Como é bom, Senhor, sabermos que mesmo não sendo dignos e nem merecedores, nós estamos desfrutando do ambiente da graça. Deus, eu quero orar por essa pessoa que está acompanhando essa transmissão, tanto agora ao vivo, como também, Senhor, aquelas pessoas que vão acompanhar mais adiante, em outro momento, essa transmissão. Pai, que a tua graça possa tocar, alcançar, que a tua graça possa visitar de uma forma extraordinária.
onde houver um doente, um enfermo, onde houver, Senhor, um espírito da doença, da enfermidade, eu repreendo agora e declaro a cura sobre o corpo físico, a cura sobre a vida emocional, a cura sobre a vida espiritual do teu povo, e que a tua graça os alcance. Em nome de Jesus, Pai, que esta palavra não fique somente no campo da mente, mas que desça ao nosso coração e que sejamos praticantes da tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém. Dê a Jesus uma poderosa salva de palmas e vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que palavra, meu Deus. Yeshua, 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 Yeshua. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Solta a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Solta a noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, 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 Yeshua. Irmãos, que a graça do nosso Senhor possa nos capacitar, que possamos, então, através dessa capacitação e da vontade de Deus, e não da nossa própria vontade, da vontade da carne, elevar o nosso padrão. Em nome de Jesus. Amém, pastor? Glória a Deus. Forte demais. Louvado seja o nome do Senhor.